Meu nome é Ricardo Almeida, eu tenho 48 anos e sou pastor. Durante 22 anos eu pastoreei uma igreja evangélica de porte médio. Começamos pequenos, num salão alugado, e com o tempo a gente cresceu e construímos um templo maior. Depois ampliamos novamente, e abrimos uma congregação em um bairro vizinho. Eu sempre me orgulhava de dizer que éramos uma igreja estruturada, organizada, fiel na doutrina e fiel no dízimo. Eu pregava sobre Malaquias 3:10 com convicção inabalável. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Eu dizia isso do púlpito com a Bíblia aberta, voz firme, olhar intenso. Ensinava que o dízimo era princípio espiritual inegociável, que quem honrava a Deus com seus bens jamais seria desamparado, que a fidelidade financeira atraía a proteção divina. Eu mesmo era o exemplo vivo disso, pelo menos era o que eu pensava. Nunca deixei de dizimar, nunca. Antes de pagar qualquer conta, antes de organizar o orçamento da minha casa, eu separava os 10%, às vezes mais. Eu dizia para minha esposa Helena: amor, Deus vem primeiro. Se a gente honra Ele, Ele honra a gente. Helena sempre foi uma mulher sábia e sensível, mas também muito submissa à minha liderança espiritual. Se eu dizia que era assim, ela confiava. Temos 2 filhos, Lucas e Mariana, adolescentes na época do que aconteceu. Criamos nossos filhos dentro da igreja. Culto de domingo, escola bíblica, congresso, vigília, jejum coletivo. Eles cresceram respirando esse ambiente. Eu acreditava sinceramente que minha fidelidade era uma espécie de escudo invisível sobre minha vida. Até que veio o diagnóstico. Câncer de próstata, estágio 3. Eu tinha 46 anos, me sentia forte, pregava 3 vezes por semana, viajava para conferências, jejuava com frequência, não era sedentário. Quando comecei a sentir dificuldade para urinar e um desconforto persistente na região pélvica, imaginei que fosse algo simples, uma inflamação talvez. O médico pediu exames, PSA alterado, biópsia. Eu ainda me lembro do cheiro do consultório naquele dia. A médica, doutora Camila, foi cuidadosa, mas direta. Pastor Ricardo, o resultado confirmou malignidade. É um câncer agressivo, mas ainda temos chance de agir com rapidez. Eu ouvi as palavras como se viessem de muito longe. E pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha uma palavra pronta. Não tinha um versículo automático para recitar. Mas eu tinha uma convicção. Isso não era maior que minha fé. Iniciamos imediatamente tratamento hormonal e radioterapia. A igreja inteira entrou em campanha. Foram 7 sextas-feiras de oração pela minha cura. Ungiram minha cabeça com óleo, impuseram mãos, declararam que aquele diagnóstico era uma afronta que não prevaleceria. Eu também intensifiquei tudo, aumentei minha oferta pessoal. Se eu sempre preguei sobre fidelidade radical, agora era hora de viver algo ainda mais radical. Passei a contribuir não apenas com o dízimo, mas com 20% da minha renda. Fiz uma oferta específica para a ampliação do estacionamento da igreja. Disse para a liderança: vamos plantar em meio à guerra, Deus vai nos surpreender. No fundo, havia algo que eu não admitia nem para mim mesmo: medo. Eu dizia que era fé, mas era medo. Medo de morrer, medo de deixar meus filhos, medo de que, se eu não fizesse tudo certo, Deus pudesse retirar a mão de proteção. As sessões de radioterapia começaram, no início suportáveis, depois vieram os efeitos colaterais, fraqueza extrema, náuseas constantes, uma dor surda que parecia se espalhar pelo corpo inteiro. O tratamento hormonal mexeu com meu humor. Eu, que sempre fui firme, comecei a me sentir emocionalmente instável. A cada exame de acompanhamento, eu esperava ouvir a frase: está regredindo, mas não estava. O tumor não respondia como esperado. A médica ajustou protocolos, tentou nova combinação de medicamentos. Meu corpo reagiu mal. Uma infecção secundária me levou ao hospital por 4 dias. Eu ainda pregava, mesmo debilitado. Subia ao púlpito pálido, suando frio, mas declarava: Deus é fiel, Ele não falha. As pessoas choravam, aplaudiam, diziam que eu era exemplo de fé. Só que em casa, de madrugada, eu me ajoelhava no banheiro para vomitar e perguntava em silêncio: Senhor, o que está acontecendo?
Quando a médica finalmente sugeriu a prostatectomia radical, senti um frio na espinha. Pastor, precisamos considerar a cirurgia. É invasiva, há riscos, mas neste estágio pode ser a melhor alternativa. Cirurgia. Eu já tinha visitado dezenas de membros da igreja em leitos hospitalares. Já tinha segurado mãos antes de procedimentos delicados. Já tinha dito, confia, Deus está no controle. Agora era eu na maca. Na semana que antecedeu a cirurgia, intensifiquei ainda mais as práticas espirituais. Jejuei 3 dias consecutivos. Organizei um propósito de oração de 24 horas na igreja. Fiz um voto especial de oferta caso saísse curado. Eu não percebia, mas estava transformando Deus em uma espécie de sócio espiritual. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. A cirurgia foi marcada para uma terça-feira de março. Acordei às 4 da manhã. O céu ainda estava escuro. Helena preparou café, mas eu mal consegui tomar 2 goles. No carro, a caminho do hospital, o silêncio era pesado. Lucas e Mariana insistiram em ir também. Tentavam parecer fortes. Lucas apertou meu ombro. Pai, vai dar tudo certo. Deus está com você. Eu sorri, mas por dentro havia um nó. Na sala de preparo, enquanto vestiam aquele avental hospitalar em mim, senti algo estranho. Uma mistura de paz e pavor. O anestesista explicou o procedimento. A equipe foi profissional, tranquila. Deitei na mesa cirúrgica. As luzes acima de mim eram fortes, quase ofuscantes. Pastor Ricardo, vou pedir para o senhor contar de 10 até 1, disse o anestesista. Comecei. 10, 9, 8... Minha última lembrança consciente foi o número 7, e então tudo ficou escuro. Quando a escuridão veio, não foi como dormir, não foi como apagar, foi como atravessar uma cortina espessa e silenciosa, e então eu acordei. Mas não era o quarto de recuperação, eu estava acima, flutuando. Essa é a única palavra que consigo usar. Eu estava flutuando a alguns metros acima da mesa cirúrgica. Via meu próprio corpo aberto, a equipe médica ao redor, o cirurgião concentrado, mãos firmes, mas tensão evidente no ambiente. Ouvi vozes. Pressão despencando. 60 por 30. Precisamos de sangue. Rápido. Eu reconheci a médica, reconheci a sala, reconheci o meu corpo, mas eu não estava nele. Não senti dor, não senti medo imediato. Senti algo estranho, como se estivesse assistindo a uma cena que não me pertencia mais. Então o som que eu já tinha ouvido em filmes, mas nunca imaginado ouvir para mim, ecoou na sala. Um apito contínuo e agudo. Parada cardíaca. Inicia protocolo. Massagem cardíaca. Carga preparada. Eu vi meu peito sendo comprimido. Vi o desfibrilador sendo posicionado. Vi meu corpo reagir com um choque, mas eu continuava acima. E foi nesse momento que percebi algo diferente. O ambiente começou a se dissolver ao meu redor. A sala cirúrgica ficou distante, como se estivesse sendo envolvida por uma névoa clara. Senti uma presença atrás de mim. Não ouvi passos, não vi chegar. Apenas soube que alguém estava ali. Quando me virei, ele estava. Não consigo descrever com precisão física. Não era como uma foto religiosa. Não era uma imagem de quadro. Era presença. Era autoridade, era santidade misturada com amor absoluto. Eu soube que era Jesus antes mesmo de pensar o nome. Meus joelhos espirituais cederam, se é que espírito tem joelho. Eu simplesmente me rendi diante dele. Os olhos dele eram profundos. Não havia condenação, mas também não havia aquele conforto superficial que eu tantas vezes ofereci no púlpito. Havia verdade. Ricardo, ele disse. A voz não era alta, mas atravessava tudo. Era firme, mas não dura. Era amorosa, mas pesada. Só de ouvir meu nome na boca dele, senti minha história inteira exposta. Senhor, consegui responder, com uma reverência que eu nunca tinha experimentado em vida. Ele não falou sobre a cirurgia, não falou sobre o câncer, não falou sobre o medo. Ele disse, há algo que você precisa ver. E ao tocar minha testa, ou aquilo que eu percebia como minha testa espiritual, as cenas começaram. A primeira visão foi simples, mas devastadora. Eu estava no meu escritório pastoral 7 anos antes. Planilhas abertas no computador, extrato bancário da igreja, relatórios de dízimo e oferta.
Eu estava calculando o crescimento mensal das entradas. Helena tinha acabado de me ligar dizendo que o plano de saúde dos nossos filhos precisava ser ajustado. Haveria aumento e nosso orçamento estava apertado. Eu me vi murmurando algo que eu não lembrava mais. Se a gente continuar fiel, Deus vai suprir. Ele é obrigado pela palavra. Quando ouvi aquela frase da minha própria boca, algo dentro de mim se contraiu. Ele é obrigado. Jesus pausou a cena. Você transformou minha fidelidade em obrigação contratual. Eu tentei argumentar. Senhor, eu ensinava princípios bíblicos. A tua palavra diz. Ele me interrompeu com um olhar. A minha palavra fala de relacionamento. Você ensinava negociação. A cena mudou. Agora eu estava no estacionamento da igreja após um culto de domingo. Um irmão chamado Paulo se aproximava de mim. Eu lembrava dele. Trabalhava como motorista de aplicativo. Homem simples, dedicado, sempre pontual nos cultos. Na visão, ele estava visivelmente constrangido. Pastor, eu estou com dificuldades. Minha esposa precisa de um exame urgente. O SUS está demorando muito. O senhor acha que a igreja poderia ajudar? Eu vi minha reação. Eu sorri. Coloquei a mão no ombro dele. Vamos orar. Deus é fiel. Continue dizimando. Não interrompa a sua fidelidade. A provisão vem. Mas o que eu pensava, e agora era exposto diante de mim, era diferente. Eu pensava que o fundo da igreja estava comprometido com a nova reforma da fachada, que não era prudente mexer no caixa, que se abríssemos precedente, outros pediriam também. Paulo saiu dali sem ajuda concreta. Jesus me deixou ver o que eu nunca vi, ele voltando para casa, olhando para a esposa aflita, sentindo-se impotente. Ele não deixou de dizimar, ele continuou, mas passou noites em claro. Você defendia a estrutura, Jesus disse, mas ignorava as pessoas. A terceira visão foi ainda mais difícil. Eu vi Helena sentada na mesa da cozinha, tarde da noite, calculadora na mão, boletos espalhados. Ela suspirava profundamente. Ela pegava o envelope do dízimo daquele mês e ficava olhando para ele. Eu ouvi uma oração que eu nunca tinha ouvido em vida. Senhor, eu sei que o Ricardo acredita nisso com todo o coração, mas às vezes eu só queria que ele enxergasse que as crianças precisam de mais do que discursos de fé. Ela não questionava minha autoridade, ela se calava, e eu, do outro lado da casa, preparava mais uma pregação sobre fidelidade financeira. Senti uma dor que não era física, era vergonha. Você priorizou o sistema acima da sua própria casa, Jesus disse com firmeza. A quarta visão foi coletiva. Vi pessoas da igreja, algumas que já tinham saído, outras que permaneceram, dando além do que podiam. Vi uma senhora aposentada entregando quase metade da pensão em uma oferta sacrificial para uma campanha de expansão. Eu pregava naquele dia: quem semeia com fé, colhe milagre. Mas Jesus me mostrou o que aconteceu depois. A senhora voltou para casa e precisou pedir dinheiro emprestado para comprar remédio. Eu nunca soube, ou talvez nunca quis saber. E então ele me mostrou algo que me abalou ainda mais. Pessoas fora da igreja. Um vizinho ateu ajudando silenciosamente famílias carentes do bairro. Uma empresária espírita financiando o tratamento de crianças com câncer sem nunca postar nas redes sociais. Um muçulmano contribuindo para a construção de poços em regiões carentes. Eles não dizimavam, não frequentavam meus cultos, mas viviam generosidade real. O dízimo não é o problema, Jesus disse. O problema é quando ele substitui o coração. Eu tremia. Senhor, eu achava que estava fazendo tudo certo. Você era sincero, ele respondeu, mas sinceridade não corrige motivações erradas. As visões cessaram por um instante. Eu ainda ouvia, ao longe, como um eco distante, vozes médicas. Já são 18 minutos. Continua. Jesus olhou para mim novamente. Seu coração está parado há quase 20 minutos. Eu senti um choque. Então, eu morri? Ele não respondeu diretamente. Ele apenas disse: ainda não terminei com você. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era medo de ir para o inferno. Não era pavor de condenação. Era a percepção esmagadora de que eu tinha construído anos de ministério sobre uma compreensão distorcida do caráter de Deus. E a pergunta que saiu da minha boca foi a mais honesta da minha vida. Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Jesus não respondeu de imediato, ele apenas me olhou.
E naquele olhar havia algo que me desmontou por completo. Não era rejeição, não era ira descontrolada, era amor, mas um amor que confronta, um amor que não aceita permanecer na superficialidade. Eu quero o seu coração inteiro, Ricardo, não a porcentagem dele. Essas palavras ecoaram dentro de mim com uma força absurda. O Senhor sempre teve o meu coração. Eu tentei dizer, mas minha própria voz soava fraca. Ele respondeu com mansidão. Você me deu a parte religiosa dele. Guardou para si o controle, o medo, o orgulho espiritual. Eu não tinha como argumentar. As visões tinham sido claras demais. Você ensinou o meu povo a confiar em fórmulas, ele continuou, quando eu os chamei para confiar em mim. Transformaram generosidade em moeda de troca. Fizeram da fé um contrato. Senti como se cada palavra arrancasse camadas da minha alma. Então ele me mostrou algo que eu nunca tinha visto daquela perspectiva. Vi-me no púlpito, anos antes, pregando com convicção. Quem não dizima está roubando a Deus. Eu usava o texto com força. A igreja ficava em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros abaixavam a cabeça constrangidos. Na visão, porém, eu conseguia ver os pensamentos das pessoas. Um homem desempregado sentado no fundo, sentindo-se culpado por não conseguir entregar 10%. Uma mãe solo, lutando para pagar aluguel, convencida de que sua vida não prosperava porque não era fiel o suficiente. Jovens recém-casados começando a vida já com medo de amaldiçoar o casamento se falhassem na contribuição. Eu via o peso que minhas palavras geravam. Eu nunca quis que meu povo servisse por medo, Jesus disse. O medo produz obediência externa, o amor produz transformação verdadeira. Eu comecei a chorar. Senhor, eu só queria que a igreja crescesse. Eu queria ver o teu reino avançar. Ele respondeu com firmeza suave. O meu reino avança quando pessoas são cuidadas, não quando prédios são ampliados. A cena mudou novamente. Eu estava dentro da tesouraria da igreja, contando os valores de uma campanha específica para a reforma do templo. Estávamos animados com o montante arrecadado. Fizemos gráficos, celebramos metas alcançadas. Mas Jesus me mostrou algo paralelo. Naquela mesma semana, uma família da igreja havia deixado de comprar gás de cozinha para cumprir o voto feito na campanha. Eu nunca soube, ou talvez nunca quis saber. Senti uma dor diferente dessa vez. Não era apenas vergonha, era luto. Luto por perceber que minha liderança tinha causado pesos invisíveis sobre pessoas que eu amava. O dízimo era para ensinar dependência e gratidão, ele disse. Vocês o transformaram em ferramenta de pressão. Eu me lembrei de quantas vezes disse no púlpito, se você quer romper na vida financeira, precisa romper na fidelidade. Mas agora eu via que, muitas vezes, aquilo vinha carregado de uma lógica quase empresarial. Invista e terá retorno. Eu estava tratando Deus como princípio financeiro. Eu nunca quis ser um gerente de banco celestial, Jesus disse. Eu sou pai. Pai, essa palavra ecoou mais forte do que qualquer outra. Pai não negocia amor. Pai não exige taxa para proteger o filho. Pai não amaldiçoa o filho porque ele não conseguiu cumprir uma porcentagem. E então veio a visão mais dolorosa de todas. Eu vi Lucas, meu filho, com 15 anos, conversando com um amigo na escola. O amigo dizia, meu pai perdeu o emprego. Lá em casa está difícil. Lucas respondeu, mas ele continua dizimando? Porque meu pai diz que se a gente não dizima, Deus não pode abençoar. Eu ouvi aquilo da boca do meu filho. Eu ensinei aquilo. Eu plantei aquela lógica dentro da minha própria casa. Jesus olhou para mim e perguntou, é isso que você quer que seus filhos pensem sobre mim? Eu não consegui responder. Minha teologia inteira estava sendo desmontada ali, diante da santidade e do amor dele. Eu nunca pedi que você sustentasse minha obra com medo, ele continuou. Eu pedi que você cuidasse das minhas ovelhas. As palavras atravessaram meu ser. Eu me lembrei de João 21. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sempre associei isso a ensinar, pregar, organizar, mas ali eu entendi algo mais profundo, cuidar, proteger, aliviar cargas. Você colocou fardos onde eu queria trazer descanso, ele disse. Eu senti o peso daquelas palavras como se fossem reais fisicamente. Ao longe, comecei a ouvir novamente as vozes médicas mais urgentes. 20 minutos, continua, não desiste. Jesus olhou em direção àquela realidade distante e
e depois voltou o olhar para mim. Seu tempo ainda não terminou. Eu vou voltar? Perguntei, com uma mistura de esperança e temor. Vai. Meu espírito tremeu. Mas eu não posso voltar igual. Ele assentiu. Não vai. Havia uma decisão implícita naquele momento. Eu poderia voltar e ignorar tudo, chamando aquilo de delírio anestésico. Ou poderia voltar e permitir que aquela verdade reformasse toda a minha vida. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça quando eu voltar? Ele se aproximou mais. Comece em casa. Helena veio imediatamente à minha mente. Peça perdão. Reconheça onde você colocou a estrutura acima do amor. Senti lágrimas escorrendo. Depois, cuide das pessoas que você ensinou a servir por medo. Libere-as. Libertar. Eu, que sempre falei tanto sobre libertação espiritual, agora precisava libertar pessoas de um modelo que eu mesmo reforcei. Ensine que generosidade nasce do amor, não da ameaça, ele disse. Ensine que eu não vendo milagres. Eu sou graça. Graça. Essa palavra que eu tantas vezes preguei, mas que agora parecia ter peso real. E quanto ao câncer? Perguntei, quase sussurrando. Ele não respondeu com promessa explícita. Ele apenas disse, confie em mim. Não no que você pode oferecer, mas em quem eu sou. Era simples, mas era revolucionário para mim. Pela primeira vez, eu não tinha nada para barganhar, nenhuma oferta a apresentar, nenhum voto a fazer, só confiança, só entrega. Eu respirei ou senti algo equivalente a respirar. Eu vou obedecer. Ele colocou as mãos em meu rosto. Não era toque físico, mas era real demais para ser imaginação. Então volte, Ricardo. E naquele instante, senti como se uma força imensa me puxasse para trás. A sala cirúrgica começou a se formar novamente ao meu redor. As luzes, os médicos, o corpo na mesa. E então, tudo ficou extremamente intenso, como se eu estivesse sendo sugado para dentro de um espaço pequeno demais. Ouvi um comando. Última tentativa. E no exato momento em que fui lançado de volta ao meu corpo, senti uma dor absurda atravessar meu peito, e meu coração bateu. O primeiro batimento foi como uma explosão dentro do meu peito. O segundo veio irregular, descompassado, e então ouvi vozes mais nítidas, mais próximas. Temos pulso, ritmo voltando, continua monitorando. A dor era intensa, era como se cada nervo do meu corpo estivesse acordando ao mesmo tempo. Meus pulmões queimavam, meu peito parecia esmagado, mas eu estava de volta. Não lembro de muito depois disso. Fui levado para a UTI, fiquei sedado por um período. Disseram depois que meu coração ficou parado por 21 minutos. 21 minutos. Para a medicina, uma linha perigosamente longa entre vida e morte. Para mim, foi o tempo suficiente para ter minha alma confrontada. Acordei 3 dias depois. A primeira coisa que vi foi Helena sentada ao meu lado. Olheiras profundas, cabelos presos de qualquer jeito. A Bíblia aberta no colo, mas fechada sobre os dedos, como se ela tivesse adormecido segurando. Quando meus olhos se moveram, ela levantou a cabeça. Ricardo? Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca, dolorida por causa do tubo que havia sido removido horas antes. Ela começou a chorar. Você voltou, você voltou. Eu reuni forças e sussurrei. Eu preciso te pedir perdão. Ela franziu a testa, confusa. Amor, você quase morreu. Eu morri, respondi com esforço. E Jesus me mostrou coisas. Helena não riu, não questionou. Apenas segurou minha mão com mais força. Nos dias seguintes, ainda na UTI e depois no quarto, eu contei tudo a ela. Cada visão, cada palavra, cada confronto. Falei sobre o que ouvi da oração dela na cozinha. Falei sobre como eu tinha colocado a estrutura acima da família. Falei sobre o medo disfarçado de fé. Helena chorava em silêncio. Quando terminei, ela segurou meu rosto com delicadeza. Eu sempre soube que você amava a Deus, ela disse. Mas eu também sempre senti que você carregava um peso desnecessário e colocava esse peso sobre nós. Não havia acusação na voz dela, havia alívio. Foram semanas difíceis de recuperação. A cirurgia foi considerada um sucesso. O tumor foi removido completamente. Os médicos falaram em milagre pela rapidez da resposta pós-parada cardíaca. Eu sabia que tinha sido mais que isso. Não foi apenas a cura física.
foi a desconstrução de uma teologia baseada em controle. Quando recebi alta, a primeira decisão que tomei foi reunir minha família na sala de casa. Lucas e Mariana sentaram-se no sofá, ainda assustados com tudo o que havia acontecido. Eu preciso dizer algo para vocês, comecei. Expliquei, com linguagem que eles pudessem entender, que Deus não nos ama por causa de porcentagem nenhuma, que fidelidade não é moeda de troca, que generosidade é resposta ao amor, não condição para ser protegido. Lucas ficou em silêncio por um tempo e depois disse: então Deus não vai deixar a gente sofrer porque falhou no dízimo? Aquilo doeu. Não, filho, Deus não negocia amor. Helena chorava baixinho ao meu lado. Na semana seguinte, pedi uma reunião com a liderança da igreja. Sentei na mesma sala onde tantas decisões estratégicas foram tomadas ao longo dos anos. Homens e mulheres que caminharam comigo por décadas estavam ali. Contei tudo. Alguns ouviram com lágrimas nos olhos. Outros ficaram visivelmente desconfortáveis. Pastor, o senhor está dizendo que pregamos errado esse tempo todo? Um dos presbíteros perguntou. Respirei fundo. Estou dizendo que muitas vezes enfatizamos medo mais do que graça. Colocamos peso onde deveríamos oferecer descanso. O silêncio foi pesado. Propus mudanças práticas, mais transparência financeira, fundo prioritário para assistência aos membros em necessidade antes de qualquer obra estrutural. Revisão da linguagem usada nas pregações sobre contribuição. Nem todos concordaram. Alguns disseram que eu estava amolecendo, que aquele discurso poderia diminuir a arrecadação, que a igreja precisava de firmeza. Naquela noite, eu entendi que talvez meu retorno não fosse apenas para mudar conceitos, mas para decidir onde eu permaneceria. Depois de semanas de oração e conversas tensas, tomei a decisão mais difícil da minha vida ministerial. Entreguei o cargo pastoral. Não por revolta, não por mágoa, mas porque eu não podia continuar liderando sob um modelo que eu agora sabia que precisava ser reformado profundamente e para o qual nem todos estavam prontos. Foi doloroso. Houve críticas, houve comentários maldosos. Alguns insinuaram que minha experiência foi efeito da anestesia. Outros disseram que eu estava sendo influenciado por ideias liberais. Mas houve também abraços sinceros, pessoas que vieram dizer: pastor, eu sempre tive medo de falhar com Deus nessa área. Obrigada por falar disso. Helena e eu começamos a frequentar uma comunidade menor, simples, sem campanhas grandiosas, sem metas financeiras exibidas em telão. Uma igreja onde a generosidade era ensinada como fruto, não como condição. Comecei a aconselhar pessoas de forma diferente. Quando alguém vinha aflito por dificuldades financeiras, eu não perguntava mais: você está dizimando? Eu perguntava: como posso caminhar com você nisso? Quando falava sobre contribuição, enfatizava gratidão, propósito, cuidado com os necessitados. E algo curioso aconteceu. As pessoas não se tornaram menos generosas, elas se tornaram mais livres. Hoje, olhando para trás, eu não digo que o dízimo seja errado. Ele pode ser um princípio saudável de organização e gratidão, mas ele nunca pode substituir o coração rendido. Nunca pode ser apresentado como seguro contra a tragédia. Nunca pode ser arma de culpa. Eu quase precisei morrer para entender isso. Se você está ouvindo meu testemunho agora, eu quero dizer algo com toda clareza. Deus não é um investidor esperando sua transferência bancária para liberar bênção. Ele é Pai. Ele não ama você mais quando você contribui mais. Ele não retira a proteção porque você falhou em uma porcentagem. A cruz já resolveu a questão do amor. Minha experiência de quase morte não me fez abandonar a fé. Ela me fez abandonar o medo travestido de fé. E, se eu voltei por 21 minutos depois de ter partido, foi para dizer isso com convicção. Deus quer seu coração inteiro, não por barganha, mas por amor.